Olá, sou Bruno Fuga, estamos no canal Bruno Fuga Advogados, onde os advogados dentro desse canal do YouTube têm falado um pouco sobre rotina forense, ISO 9001, gestão, processo, direito agrário, direito do trabalho. E hoje o meu tema é relacionado um pouco sobre processo e um pouco também sobre um tema que eu tenho bastante apreço, que é um dos livros meus, que é acidente de trânsito. Eu me deparei com um caso recente e até pretendo publicar alguma coisa sobre isso em tempo breve, que é o RESP 1.246.263 e um tema que eu comecei a estudar com profundidade. É obrigatória a denunciação da lide da seguradora dentro do processo? E olha que tema importante e absurdamente profundo. Eu sou réu de um processo e eu sou obrigado a fazer a denunciação da lide? Veja bem, essa pergunta pode ser aparentemente simples, mas não. Se eu faço a denunciação da lide, eu crio uma lide secundária entre autor e réu, denunciante e denunciado, e essa lide pode ser, inclusive, pertinente aos honorários de sucumbência pela denunciação indevida. Eu não sei se eu tenho um contrato devido, eu não sei se eu quero colocar a seguradora dentro do processo, tá? O 125 do CPC, por exemplo, fala que eu posso fazer a denunciação da lide. E aí eu pergunto, há um litisconsórcio passivo necessário? Eu sou obrigado a incluir a seguradora? E sendo obrigado a incluir a seguradora, qual que seria o prazo, né? O 206 do Código Civil vai falar que o prazo de 1 ano, parágrafo 1º, 1 ano para denunciar a lide nessa ação. E esse 1 ano, de acordo com o entendimento do STJ, seria a contar de que prazo? Então vamos primeiro numa perspectiva, o caso é complicado e a perspectiva de pensar, mas pelo menos nesse aspecto inicial. Esse 1 ano poderia ser interpretado da citação, que é esse o entendimento que eu coloquei para o STJ, esse entendimento que eu acabei de falar desse RESP, e no meu entendimento é equivocado, porque se o STJ firma um entendimento, e pelo meu estudo isso é pacífico, nós temos 1 ano de obrigação da citação de fazer a denunciação da lide. Então isso quer dizer que eu tenho uma denunciação da lide praticamente obrigatória, porque certamente o processo não se encerra em 1 ano, e a seguradora precisa estar presente dentro do processo a contar de 1 ano da prescrição. Se eu não faço a denunciação, eu teria a prescrição contra a seguradora, mas isso vai em desencontro com diversos pontos do processo civil. Primeiro, eu não sei se eu tenho que fazer a denunciação, eu posso escolher fazer a denunciação. Esse prazo de 1 ano dentro do processo, eu não teria o término do processo, que seria eventualmente uma sentença condenatória dentro do processo. O 787 do Código Civil fala que eu não posso, dentro do processo, transacionar com a outra parte sem anuência da seguradora. Então, que jeito, por exemplo, que eu posso fazer um acordo dentro do processo para transacionar se eu não posso incluir a seguradora, ou se ela é incluída dentro do processo, ela teria que ter anuência. E se eu estipulo, que esse é o entendimento do STJ que eu acabei de firmar, que o prazo de prescrição é 1 ano, eu praticamente torno a denunciação obrigatória, como eu fundamentei dentro do processo, ou seja, ela teria que estar dentro do processo principal, ou eventualmente decorrido esse prazo, dentro desse 1 ano, eu teria que fazer um processo conexo, que no meu entendimento seria absurdamente pior, porque além da lide secundária eu teria um processo próprio conexo, com custas e possibilidades de sucumbência. Então, no meu entendimento aqui, para não ter essa figura de denunciação obrigatória, o litisconsórcio passivo obrigatório, presumido que nem poderia dentro do processo, o prazo de prescricional deveria acontecer eventual condenação dentro do processo. Então você tem uma condenação, você sabe de fato as condições do acidente, qual que é a extensão, qual que é a circunstância, evitando assim uma denunciação desprovida de fundamento. Você pode estar certo e não querer fazer a denunciação da lide para não envolver outra pessoa, mas eventualmente numa condenação você tem esse prazo de 1 ano a contar do act nata ali, para fazer a denunciação da lide dentro da seguradora. E eu sou contrário ao entendimento de que esse 1 ano conte-se a partir da citação para fazer a denunciação dentro do processo, o que criaria, da leitura desse RESP que eu falei, numa denunciação da lide praticamente obrigatória por esse fundamento. Há diversos outros pontos, nossos vídeos aqui são curtos, mas apenas para vocês pensarem e interpretarem o contexto complexo. O segurado não pode fazer um acordo com a outra parte do processo. 787 do Código Civil impede.
Se eu sou citado do processo, eu teria esse 1 ano, de acordo com esse entendimento, para fazer a denunciação do processo, e talvez num tempo muito curto eu tenho que decidir, pela possível denunciação obrigatória do processo, a criar uma outra lide, porque eu tenho A e B e a lide secundária dentro do processo. Então, no meu entendimento, esse tempo, pela interpretação legal de não existir uma denunciação da lide obrigatória e nem ser previsto um litisconsórcio passivo obrigatório nesse caso aqui, eu entendo que o prazo de 1 ano deveria ser contado ou da condenação dentro do processo transitado em julgado, para que você decida nessa ação regressiva entrar com um processo autônomo contra a seguradora, porque nós precisamos pensar que o Código Civil 206 fala que esse 1 ano é da citação ou, ele não fala ou, ele diz ou, do pagamento para outra parte. Então, se eu posso pagar e entrar com uma ação regressiva, obviamente esse ou me permite que esse 1 ano seja contada a partir do desembolso de fato. Só que aí nós temos um fator impeditivo que complica, porque o 784 me impede de fazer algum tipo de acordo sem anuência da seguradora. Então, é um caso complicado, não é absolutamente pacífico, mas o STJ tem seguido o entendimento de que esse prazo de denunciação da lide seja considerado de 1 ano da citação. E aí nós temos essas diversas complicações decorrentes desse prazo curto, que induz a praticamente uma denunciação quase obrigatória, da qual eu discordo. Um abraço para todos, vamos pensar no assunto, porque dentro do aspecto de acidente de trânsito, que tem ligação com a denunciação, tem também uma relação processual bem importante.